Graça e paz. Privilégio, sempre é um privilégio poder estar reunidos, juntos. Privilégio dobrado de poder estar compartilhando da palavra de Deus, sempre com uma certeza de que ela não voltará para o Senhor vazia, porque Ele mesmo diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas ela prosperará naquilo que lhe apraz. Eu declaro sobre as nossas vidas, nós que estamos aqui presentes, você que está aí na sua casa, que a palavra do Senhor não voltará vazia, porque ela achará no teu coração guarita, para que a vontade dele se cumpra. Você que está aí na tua casa, a palavra do Senhor vem até você. Lendo a palavra de Deus, nós vemos tantos momentos quando o profeta diz, veio a mim a palavra do Senhor. Mesmo não podendo estar aqui presente conosco, a palavra do Senhor vai através da mídia para te alcançar, porque é desejo do coração do Senhor que nós sejamos abençoados nesta noite, e nós temos crido assim. Quando eu tive uma dúvida aqui que era centro terapêutico, comunidade terapêutica, é porque no meu tempo, quando eu me recuperei, era casa de recuperação. E agora não é mais casa de recuperação, denomina-se centro terapêutico ou comunidade terapêutica. E nós estamos ali já com 7 internos em tratamento e mais outros 4 voluntários lá trabalhando. Nós temos crido que nesses dias o Senhor ainda acrescentará muitas vidas ali, porque apesar de toda esta pandemia, alguns lugares que não estão internando, nós estamos ali com as portas abertas e cremos que Deus vai fazer coisa maravilhosa ali naquele lugar. Amém? Compartilhar uma palavra que Deus tem trazido ao meu coração, compartilhar com o teu coração, mesmo sabendo que a palavra lá de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz: saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu chegar aqui só para dizer para você que os últimos dias já chegou, lá apontava para um futuro, e este futuro já chegou. Saiba que nestes dias enfrentaremos tempos difíceis. Saiba que nos dias futuros enfrentaremos tempos difíceis. Mas eu não sou, como diziam meus avós e até meus pais, e quando nós damos sempre uma notícia ruim, nós somos como ave de mau agouro. Eu não quero ser ave de mau agouro para você, não. Dizendo que nesses dias os tempos são difíceis, porque eu tenho uma palavra do Senhor para o teu coração, dita por Jesus, quando ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ainda que haja tempos difíceis, o Senhor diz que está conosco. Ele diz, numa tradução diz: eis que estou convosco, para que nós tomamos posse que Ele está conosco hoje. Mas também diz: eis que estarei convosco, para que nós não temamos o futuro, porque este Deus que faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. Por isso mesmo, no tempo difícil, nós temos condições de experimentar da vida abundante que Jesus veio para dar. Nós temos condições de experimentar da alegria que o Senhor veio para dar, porque o Senhor da vida, aquele que é a nossa alegria, que é a nossa força, Ele está conosco todos os dias. Por isso, alegra o teu coração com a presença daquele que não falha nunca. Nos tempos difíceis, nós enfrentamos muitas situações inesperadas. E nesta noite eu quero falar dos de repentes da vida.
Aquela situação que vem quando nós menos esperamos. Aquela situação que vem de surpresa. E nós não estamos livres disso hoje. E não estaremos livres amanhã. Porque os de repente aumentarão cada vez mais. Mas, crendo nesta palavra de Mateus 28, 20, de que o Senhor está conosco, nós precisamos aprender como lidarmos com essas situações, como nos comportarmos diante dessas situações, como passar por aquele momento quando de repente vem sobre nós, que nem eu nem você estamos livres. E nós vamos ver na palavra de Deus alguns exemplos da Bíblia de momentos de repente. Abra comigo em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6. A partir do versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. Só até aqui. Então nós vemos o rei da Síria fazendo guerra contra Israel, o povo de Deus daquela época. E já determinando onde ele estaria acampado. Mas no versículo 9 diz: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, alertando o rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. Quando o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, diz a palavra no versículo 10, de que o tinha avisado, assim se salvou, nem uma nem duas vezes. Quando o rei da Síria ficou sabendo e ficou turbado com o seu coração, porque ele falava isso no secreto, ninguém sabia, ele falava isso só com os seus oficiais. E como é que o povo de Israel, o rei de Israel, sabia daquilo que ele estava falando? É que no meio do povo de Israel havia um profeta, o profeta Eliseu, e tudo que o rei da Síria planejava em oculto, Deus revelava para Eliseu, para que pudesse Eliseu falar para o rei de Israel, e esse se livrava do ataque dos sírios. O rei da Síria muito se turbou e chamou seus servos. Ele perguntou: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Versículo 11. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Meus irmãos, há profeta ainda nos nossos dias. Há profeta ainda nos nossos dias para nos alertar dos ataques do inimigo. Mesmo que há tempos difíceis, mesmo que o inimigo se levanta com toda a sua fúria, nós precisamos estar atentos nos homens e mulheres de Deus que têm levantado nestes dias para nos dar estratégia de como nós escaparmos. Por isso que mesmo que os tempos sejam difíceis, mesmo que venham os de repente, nós não temos que temer, porque o Senhor levanta homens e mulheres para nos trazer direções, para que nós possamos ser livres do ataque do inimigo. Então, o rei ficou sabendo disso, e ele disse, versículo 13,
ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15 diz: tendo-se levantado muito cedo, o moço, o auxiliar do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Cidade cercada. Cidade cercada são momentos como aconteceu com eles. Dormiram tranquilos, dormiram sabendo que no meio deles havia um profeta que revelava os planos do inimigo, e assim se livrava. Mas, e a cidade estava livre, mas o homem de Deus, o moço do homem de Deus, quando ele acorda pela madrugada, que ele olha, a cidade estava cercada. Justamente à noite, quando eles dormiam, a cidade foi cercada. À noite na nossa vida, quando nós estamos muito tranquilos, e muitas vezes quando nós despertamos, as situações como cidade cercada. Quando as pessoas dormem bem à noite, no outro dia amanhece com uma dor que ela não sentiu nada no dia anterior. Dormiu tranquilo, e aí chega no outro dia de manhã, acorda com uma dor simples, mas essa dor vai incomodando. Quando chega, vai ao médico, e aí constata que tem alguma doença séria, às vezes um câncer ou coisa desse gênero. Cidade cercada, e o de repente veio. Quantas pessoas que saem, principalmente no tempo que estamos vivendo, dorme tranquilo porque no outro dia tem que descansar para no outro dia trabalhar. Quando chega lá no seu emprego, aí o patrão pede para passar lá no escritório, porque foi dispensado do seu trabalho. Quando tem situações em sua casa, compromissos, e aí está desempregado, cidade cercada. Quantas pessoas saem para uma viagem e não retornam? Eu estava lembrando desse hoje à tarde, quando eu estava ministrando, ou preparando a mensagem, que uma vez eu vim de Curitiba, na verdade eu vim da praia, e encontrei lá na praia uma família, e não combinamos o dia que ia voltar, retornar para Maringá, e eles vieram. Em dado momento, lá no Embaú, nós nos encontramos naquelas paradas. E viemos embora. Quando chega mais ali na Holandesa, nos encontramos de novo. Oh, ainda está aqui, estamos chegando para Maringá. E quando eu saí com o meu carro, a família, dessa parada, eles estavam entrando no seu carro para também nos seguir. Nós saímos um pouco na frente. E quando chega na passada ali em Apucarana, quando corta por fora de Apucarana para poder vir para Maringá, era uma passada, hoje até melhorou, mas era um cruzamento perigosíssimo. Eu ainda comentei com a minha esposa, falei, esse cruzamento aqui é muito perigoso, e vim embora. Quando eu chego em casa, um dia à tarde, ainda era um domingo à tarde, vou na padaria para comprar pão, e aí chega lá, a pessoa da padaria está comentando. Você soube o que aconteceu com uma família, morava perto da minha casa ali e tudo. Num acidente, eles foram para a praia e morreram todos no acidente na estrada. Aí eu fiquei, não, porque eu tive com eles, eu vim com eles até aqui próximo e tudo. E quando eu fui me informar, foi justamente naquele cruzamento que o acidente aconteceu.
De repente, estavam vindo felizes, deve ter ligado para a família, nós já estamos chegando, já estamos em Mauá da Serra, já estamos próximo a Apucarana, mas de repente não comunica mais, porque o de repente veio para a vida deles também. Cidade cercada. O que fazemos? Foi o que o moço de Eliseu disse. Ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu lhe respondeu, não temas. Como não temer? A cidade está cercada. Há muitos inimigos ao redor. Ao derredor. Como não temer? Como não ter medo? Como não me preocupar? Ele mesmo dá a resposta. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro 5,8 que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas também a mesma palavra diz no Salmo 34,7 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Quando nós olhamos a palavra, nós vemos que o moço não era cego, porque ele tinha visto o inimigo. E por que Eliseu então pede na sua oração que o Senhor pudesse abrir os olhos daquele homem? É porque ele tinha olho natural para ver as coisas naturais, para ver o perigo, para ver os inimigos cercando a cidade, mas ele ainda não tinha os seus olhos espirituais abertos para ver que o Senhor já tinha enviado socorro. E nesses dias de tempos difíceis, quando vieram de repente, o Senhor quer que eu e você e nós tenhamos os nossos olhos espirituais abertos para poder vermos os livramentos que o Senhor já tem providenciado para nós. Que nesta noite, a palavra que veio até ti, ela possa vir com poder para iluminar os seus olhos espirituais, para iluminar o teu coração e o teu espírito, para saber que aquele que diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, ele não mente, ele faz promessa e ele cumpre. Quando os olhos desse homem foi aberto, ele pôde ver que o monte estava cercado, cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ninguém está livre. Ninguém está livre dos de repente da vida. O livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 1, lá no primeiro versículo diz assim, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Homem que poderia estar livre de todos os de repentes, porque era temente a Deus, era íntegro, era reto, se desviava do mal, um homem santo. Mas no versículo 3, nos fala que sucedeu um dia. Abre comigo lá no versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito,
que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, versículo 17. Quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, os inimigos, né? Deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Meus irmãos, num dia, aquele homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, de repente recebe todas essas notícias. 10 filhos ele tinha, 3 filhas e 7 filhos. E esse homem, quando vai perdendo os bens, quando vai perdendo os animais, quando vai perdendo seus servos, é uma coisa. Mas quando ele tem notícia da morte dos seus 10 filhos, e saber que no outro dia estaria enterrando os seus 10 filhos, com a perda de tudo quanto tinha, sendo temente a Deus, sendo reto, sendo um homem que se desviava do mal, sendo um homem íntegro. Qual é a atitude que esse homem tem? Qual é a postura desse homem? A palavra de Deus diz que quando ele recebe essa última notícia, versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto num sinal de humildade, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Adorou dizendo: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se eu teria essa postura. Talvez eu teria, porque está escrito na palavra de Deus, e tudo quanto foi escrito por meu e teu ensino foi escrito. Talvez eu teria, porque aconteceu na vida de Jó. Eu sei o que Deus fez com Jó, fez a favor de Jó lá na frente. Mas Jó não tinha exemplo nenhum. E nós hoje podemos confiar, mesmo que venha a situação que vier, os de repentes que vier, que há uma postura que nós podemos ter, que vai atrair o favor de Deus para nossas vidas. E uma das posturas é essa deste homem aqui. Quando ele tem essa notícia, ele adora o Senhor. Ele não vai ao chão para ficar se lamentando. Senhor, o que foi feito? Valeu a pena ser íntegro, ser reto, se desviar do mal? Não, ele vai para diante do Senhor
e adora o Senhor. Não adora com música, não adora com cântico, ele adora com uma postura. Deus está buscando nestes dias de pandemia, de tempos difíceis, aqueles que haverão de adorá-lo, mesmo em qualquer circunstância, com uma postura firme diante dele, e cantando talvez aquele cântico que nós cantamos. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Ele continua sendo Deus, independente de todas as coisas. Esses são os adoradores que Deus busca. Espero que ele encontre no nosso meio esses verdadeiros adoradores. Espero que ele esteja encontrando você aí que está nos assistindo. A palavra de Deus veio até a ti também nesta noite, para que o Espírito Santo, com o poder desta palavra, gere em você um coração de adorador. Aqueles que vão continuar glorificando a Deus, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando vier os de repente. Às vezes nós vamos caminhando, obedecendo a Jesus, fazendo a sua vontade, andando na direção que Jesus tem dado. Mas, mesmo assim, nós não estamos livres dos de repente. Abre comigo a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 4. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É o mesmo que caminhou contigo durante todo esse dia. É o mesmo que permitiu que a misericórdia do Senhor se renovasse na manhã deste dia para com a tua vida. É o mesmo que permitiu que você estivesse aqui presente. E é aquele que permite que você esteja aí na sua casa, podendo receber esta palavra. É o mesmo que disse que veio para te dar vida e vida com abundância. Quem é Ele? É o Deus Todo-Poderoso, que um dia nos chama para entregarmos a nossa vida a Ele, como o Senhor e Salvador, para que seja Senhor e Salvador das nossas vidas, e que promete que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele acalma a tempestade, Ele tem poder para dizer para o vento: aquieta-te. Ele tem poder para dizer para o mar: acalma-te. E o vento e o mar lhe obedecem, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora, quando nós lemos do texto, versículo 35, Jesus disse: passemos para outra margem.
A nossa vida é essa. Passemos para outra margem. A cada dia nós estamos passando para outra margem. Eu estou entrando na margem, indo para outra margem, viu? Numa outra fase da minha vida. Agora que eu estou entrando na fase dos idosos, viu? Com 70 anos. Só agora que alguns meninos aí, alguns jovens, né, principalmente meninos, estão me chamando de tio. Agora. Ô tio, eu até estranho muito porque, né, eu sei que os tios chamam os mais idosos. Eu ainda estou nessa fase, ainda entrando agora. Mas, nessa fase, o mesmo Jesus lá, que disse para mim lá atrás, vamos passar para outra margem. Ele continua comigo. Cada etapa da minha vida, vamos para outra margem. Ele continua comigo. Jesus nos disse para os pescadores aqui, passem para outra margem. Ele diz, passemos. E quando ele diz passemos, ele está dizendo, eu vou estar junto com vocês nessa travessia para outra margem. Todos nós estamos também passando um dia para uma outra margem, quando estaremos com o Senhor lá na glória. Por isso que eu quero citar ainda o versículo 20 do capítulo 28 de Mateus. O Senhor disse que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Enquanto Ele não vem, enquanto o século não se consuma, Ele está conosco e nós precisamos continuar com esta alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força para nós chegarmos até tomar posse da coroa da vida que o Senhor tem preparado para nós. Mas de repente veio. Não é porque Jesus está no barco que eles estavam livres. De repente levantou-se um temporal de vento. Mas lá estava Jesus para não permitir que o barco pudesse afundar. Não temos mais o mal, pois firme está a minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. E vem aquilo que o Pedro depois vai cantar para vocês aqui, um dia dando continuação nesse cântico, ainda mais regendo como ele estava regendo ali. Cantamos os cânticos, mas esse cântico precisa vir para o nosso coração, para que nós não temamos as tempestades da vida, porque se Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Gênesis capítulo 21. Esse é o texto que me levou ao tema da mensagem de hoje, os de repente da vida. Gênesis capítulo 21. Versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Presta atenção nesse versículo 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada,
tomou o pão e um odre de água, pôs às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Só até aqui. Meus irmãos, essa mulher, ela era serva na casa de Abraão. Deus havia prometido a Abraão que lhe daria um filho. E Abraão era velho. E a sua mulher, Sara, era estéril. A promessa foi feita quando Abraão tinha 75 anos. Chega até mais ou menos na idade aqui de 85, ou 80 e pouco, antes do 90, e a promessa não se cumpriu. Aí Sara, que era estéril, sabendo que Abraão era velho, a promessa não tinha se cumprido, ela chamou Abraão e disse: coabita com Agar, porque naquele tempo podia ele trazer a sua filha, a sua serva, ter relação com ela e que ela pudesse lhe dar um filho. A Bíblia diz que Abraão, ele concordou com essa ideia de Sara. E aí teve o filho Ismael. Então está a serva lá, Agar, trabalhando na casa do seu patrão, tendo seu filho, criou seu filho. Este mesmo Abraão, que era pai, certamente deu a Agar toda a assistência, não deixou faltar nada por filho. E o filho vai crescendo, e essa mulher mesmo trabalhando ali, feliz da vida, porque ela teve o privilégio de ter um filho. Vai vivendo, tinha plano para esse filho, porque era mãe. Dorme, sabendo das coisas que tinha que fazer no outro dia. Quem sabe se fosse nos nossos dias hoje, o filho ainda iria para a escola. Mas ela, num outro dia, antes de acordar, está lá Abraão chamando Sara. Agar, obrigado, Sônia. Chamando Agar. E ela acorda, porque Abraão muitas vezes deve ter chamado Agar para falar alguma coisa. Tá, talvez alguma hora. Nessa hora, Abraão chega com uma vasilha de água, um odre e pão. Pôs sobre as costas de Agar, quer dizer, levantou-se, deu para ela, trouxe o menino, deu o menino e a despediu. Botou-a para fora de casa. Vai embora. De repente, na vida daquela mulher veio: não mais sonho para os filhos, nem mais sonho para ela, porque agora ela está sendo mandada embora para o deserto. Para o deserto. Eu fico pensando que aquele odre de água não era bênção para a vida de Agar, nem para o seu filho. No natural, não. Por quê? Com aquela água, ela ia se embreando cada vez mais para dentro do deserto. Era para matar a sede. Talvez aquela mulher bebia um gole, né, um pouquinho da água, mas não bebia muito, porque ela pensava no filho, porque mãe é assim. Estou pensando no meu filho. Bebia menos água do que ela talvez gostaria de beber para sobrar mais para o filho. E vamos andando errante pelo deserto, sem esperança, sem rumo, sem ninguém junto, enfrentando aí
um sol, um calor intenso durante o dia, um frio intenso durante a noite. E vai embora Agar, porque o de repente chegou na sua vida. A Bíblia diz que, versículo 15, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, uma árvore, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, de 100 a 150 metros mais ou menos, porque ela dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Chorou sozinha. Chorou sem ter alguém que pudesse ouvir a sua voz. Mas ela está lá no seu deserto, olhando lá para frente, onde ela deixou o menino. E ela começa a chorar. Versículo 17 diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. A minha Bíblia está grifado: daí onde está. Não importa o deserto que nós estejamos, não importa a situação em que nós estejamos, de onde estivermos, Deus é poderoso para ouvir a nossa voz. A palavra de Deus diz que o ouvido dele não está agravado para que não possa nos ouvir. Mesmo lá no deserto, Deus ouviu a voz do menino. E o anjo diz para ela: ergue-te. Quer dizer, levanta o rapaz, segura-o pela tua mão, porque eu farei dele um grande povo. Aquela mulher tinha que sair da onde ela estava prostrada, sem água no odre, sem pão, ir até onde estava o menino que ela deixou lá para morrer e segurar aquele menino com a sua mão. Levanta o rapaz com a tua mão. Porque, o Senhor dizendo, porque eu farei dele um grande povo. Farei dele um grande povo. Essa mulher só tem uma palavra, mas é uma palavra daquele que é fiel para cumprir, daquele que não falha nunca, daquele que fez a promessa e é fiel para cumprir. Eu farei dele um grande povo. Versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Mais uma vez, Deus abriu os olhos de alguém que não era cego. Lembra que ela disse: vou deixar o menino bem distante debaixo daquela árvore, porque eu não quero vê-lo morrer. Ela não era cega. Mas naquela hora a dor, a solidão, a tristeza não permitiu que aquela mulher pudesse ver que ali do lado dela tinha um poço. Eu acho tremendo isso aqui, que a Bíblia diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água.
Deus não criou o poço naquela hora. O poço já estava ali. Repetindo, ela que não conseguia ver. Seus olhos precisavam ser abertos pelo Senhor. Porque a provisão de Deus para tirá-la daquela situação já estava ali. Assim como Deus precisa abrir nossos olhos também nesses dias. Porque a provisão de Deus para nos tirar das adversidades, nos livrar da adversidade e não permitir que os de repente nos levem a sucumbir, já foi providenciado. Hoje não é mais um poço, hoje é um manancial de águas que nunca seca, que nunca falta. Hoje é o rio que sai do trono do Senhor. Hoje é aquele que é a água viva, da qual eu e você podemos beber. E podemos encher não odre, nós podemos nos saciar demais desta água, porque nunca vai faltar. E essa água é Jesus. Por isso a minha palavra é que nesse tempo que nós estamos vivendo, venham os de repente que vier sobre as nossas vidas. Há um que mesmo que nós sejamos levados para o deserto, ainda assim Ele está lá para trazer sobre nós a esperança, porque Ele é capaz de nos dar tudo quanto nós precisamos para continuar trilhando por este caminho que Ele tem nos chamado. A palavra de Deus nos diz assim: diz que quando ela vê o poço, indo ao poço, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou frecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. De repente veio na vida de Agar, mas o de repente não foi suficiente para impedir de que ela pudesse ver o seu filho crescer, tornar-se frecheiro e casar. E aquela promessa que Deus fez a ela, de fazer do filho dela uma grande nação, se cumpriu. Os árabes do nosso dia hoje descendem deste menino. Estava lá prestes a morrer, mas houve uma mãe que no seu deserto, ouvindo uma palavra, andou na palavra, se levantou, e presta atenção, ela só viu o poço quando ela se levantou. Você precisa se levantar no Espírito. Você precisa se levantar no Espírito. Você precisa se levantar na esperança, para que os seus olhos se abram, para que os seus olhos espirituais se abram, para saber que Jesus está contigo, que Jesus está contigo, que Jesus está contigo, que Ele está conosco. Não importa quem estiver contra nós. Se Ele está conosco, não temos o que temer. Vamos continuar caminhando vitoriosamente na presença do Senhor. E tantas quantas foram as promessas do Senhor, Ele há de cumprir, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Vamos ficar em pé, nós queremos orar com você que está aqui presente. E você que está aí na sua casa. Eu não vou orar por você. Naquele dia, Eliseu orou pelo moço, para que os olhos dele pudessem ser abertos, para que ele pudesse ver o livramento.
Naquele dia o Senhor abriu os olhos de Agar para que ela pudesse ver que ali havia um poço e havia solução para o seu problema. Nesses dias você vai orar, e eu quero orar não por você, eu quero orar com você, porque a provisão para nós já foi providenciada pelo Senhor. Eu quero que nesta noite você possa estar colocando a sua vida diante do Senhor e agradecer a Ele. Senhor, muito obrigado, porque já há um manancial que jorra para a minha vida, jorra para nossas vidas. Não é mais um poço, é rio jorrando dia e noite, abundantemente, para que nós possamos continuar trilhando neste caminho que o Senhor tem nos chamado.